Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 6 de fevereiro de 2020 e o título é Ajuda. Todos precisamos de ajuda. Muitas vezes nos vemos atribulados, sobrecarregados e precisando de um auxílio que não vem. Mas por que isso acontece? Sem perceber, não raramente, nos colocamos numa posição de absoluto controle, em muitos casos, um controle aparente. Contudo, esse comportamento acaba por afastar e criar uma barreira que impede que as pessoas se aproximem e ofereçam ajuda. Cabe a nós abrir o caminho e permitir que eles cheguem até nós. Isso não expõe nenhum tipo de fragilidade, ao contrário, revela confiança e consciência dos próprios limites. E há que se entender que todos temos limites que precisam e devem ser respeitados. Isso evita desgaste e fortalece as relações com as pessoas que nos rodeiam. É o tipo de atitude que sempre agrega benefícios a todos os envolvidos. Pois há também aquele outro lado do pedido de auxílio, aquele pedido generoso, que tem a finalidade de contribuir com o crescimento alheio. Quando descemos do nosso pedestal e solicitamos auxílio, mesmo sem necessitar, mas somente para demonstrar ao outro que ele é capaz, que tem potencial e competência. E de forma sutil estaremos fortalecendo a confiança e a autoestima das pessoas ao nosso redor. Quando há essa troca, todos ganham, todos doam e todos recebem. Criam-se elos e a sensação de pertencimento que reforça vínculos e estreita laços. Toda benevolência é uma forma de expressar amor, empatia, fraternidade, solidariedade, compaixão e respeito. Sempre que surgir alguma oportunidade que toque o seu coração, não a perca e use sem moderação. Bem, vamos lá. Antes de começar a comentar, eu quero ler o trechinho de um livro, uma frase que tem um livro aqui, que chama O Menino, a Topeira e a Raposa. Eu não sei, O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro muito bonitinho, ele é para criança, mas assim, ele traz algumas reflexões bem profundas. Então, a frase é um diálogo entre o menino e o cavalo. Então, qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino. Socorro, respondeu o cavalo. Quando você se sentiu mais forte? Perguntou o menino. Quando tive coragem de mostrar minhas fraquezas. Pedir ajuda não é a mesma coisa que desistir, afirmou o cavalo. É se recusar a desistir. Então, realmente, às vezes a gente acaba, em determinados momentos, se sobrecarregando, né? E aí a gente acaba reclamando. Ai, tudo eu, né? Aquela famosa, né? Ah, porque aqui nessa casa é tudo eu que faço, só eu, né? E a gente acaba reclamando, trazendo mais disso ainda, né? Para a nossa vida, mas porque a gente mesmo se coloca nessa posição de controle. Aquela coisa de que, deixa que eu faço. É mais rápido eu fazer. Ou então a pessoa não tem paciência de ficar explicando, de ensinar o outro a fazer, né? Porque as pessoas precisam aprender, né? Também. A gente tem que ter essa boa vontade, essa paciência, né? De poder também ensinar quem demonstra interesse em aprender. E muitas vezes a gente quer, ou a coisa é feita do nosso jeito, ou a gente não aceita. Né? Então, e aí a gente vai criando barreiras, a gente vai se sobrecarregando, né? E depois a gente reclama, né? Mas quem criou, aí você tem que parar, refletir e falar, por que que eu não recebo a ajuda aqui? Às vezes eu sei que eu preciso, estou no meu limite, estou cansada, estou sobrecarregada, mas é porque às vezes a gente mesmo se colocou naquela situação de controle absoluto e não aceita que as pessoas façam as coisas do jeito delas. Ou é do nosso jeito ou a gente não quer, não quer saber. E assim, às vezes a gente tem que respeitar, né? Às vezes não sempre, né? A gente tem que respeitar a pessoa que vem se oferecer, a gente acolher, aceitar e olhar com bons olhos e permitir que ela faça as coisas também do jeito dela.
né? Assim como nós gostamos das coisas do nosso jeito, mas cada um tem seu jeito e tem que ter essa harmonia, né? Esse equilíbrio. Porque, e às vezes a gente até acaba aprendendo um jeito melhor de fazer alguma coisa, né? Porque quando a gente bloqueia totalmente o acesso das outras pessoas para contribuir na nossa vida, às vezes a gente perde a oportunidade de aprender algo melhor. Quantas vezes eu assim aprendi técnicas melhores, assim, por exemplo, até dobrar uma camiseta de uma forma diferente, ficou muito mais prática, entendeu? Quando você permite que as pessoas façam do jeito dela, em vez de falar, não, olha, eu quero que faça desse jeitinho. Quando você permite que a pessoa faça do jeito dela, às vezes você aprende um jeito até melhor do que o seu, né? A gente não pode achar que a gente é o suprassumo, né, das coisas. E quando eu falo da ajuda, de você pedir auxílio de uma forma generosa, quando você, mesmo que você não precise, você tem condição de fazer. Mas quando você pede auxílio para alguém, você está possibilitando aquela pessoa a se sentir útil. Porque a nossa natureza, a natureza humana, a natureza de bondade da maioria dos seres humanos, tem o propósito do servir. A gente fica feliz, a gente se sente feliz quando a gente está servindo, a gente está se sentindo útil. Isso tem inclusive estudos científicos de descarga, quando a gente está auxiliando, ou quando a gente vê um ato de bondade, de descarga de dopamina, ocitocina, não lembro exatamente, mas que traz aquela sensação de prazer, de felicidade, né? Acho que é a dopamina, que é o hormônio da felicidade, não sei, mas tem essa descarga aí. E, porque aquilo traz um bem-estar. Então, quando a gente permite a alguém se sentir útil, isso eleva a autoestima da pessoa, o amor próprio. Então, a gente está contribuindo. Então, ali é uma troca. A pessoa se sente feliz por estar servindo e você também vai se sentir feliz porque você está auxiliando aquela pessoa a se sentir bem com ela mesma, a se valorizar. Então, há uma contribuição mútua e aí todo mundo ganha, né? Eu sigo uma moça no Instagram que ela trata o assunto dela, a temática dela é sobre educação, principalmente de crianças, né? Com questão de limites e de justamente permitir que as crianças façam as atividades que elas são capazes de fazer. Porque o que acontece? Quando tem muitos pais, né? Pais e mães, né? Pais no geral, falando assim, que colocam os filhos assim, meio que como se fosse numa bolha, né? Então a criança às vezes quer fazer alguma coisa e o pai fala, não, deixa que o papai faz, ou a mãe fala, não, deixa que a mamãe põe comida no seu prato, não, deixa que a mamãe limpa, deixa que a mamãe guarda, deixa que, sabe? E isso vai podando a criança, isso não está auxiliando. A intenção é de super proteger, é de acolher, né? A pessoa faz isso com carinho, mas sem perceber, ela está prejudicando a evolução daquele serzinho. Porque, e o que essa moça fala, que as atividades que a criança já tem condição de fazer, né, com 2, 3, 4 anos, você vai permitindo que ela vá fazendo de acordo com aquela idade dela e com o desenvolvimento motor e intelectual dela. Porque você vai estimulando essa criança a evoluir, né, a adquirir mais habilidades, a fortalecer as habilidades e competências dela e a se tornar um adulto mais equilibrado, um adulto que consiga lidar com frustrações, um adulto que vá conseguir se inserir bem na comunidade, no meio profissional, né, nos ambientes em que ele for trabalhar, nos ambientes em que ele for conviver. Então, ele se torna um adulto mais saudável, né? Com um emocional mais saudável, mais equilibrado. E, por exemplo, a criança já tem uma idade que ela consegue guardar as camisetas dela na gaveta. Não vai ficar do jeito que você faria. E também, às vezes, você permitir que a criança se vista sozinha. Às vezes você em 2 minutos vai lá, tchup, bota a camiseta, bota o short, bota o tênis, e a criança vai demorar, porque ela vai
ela vai estar dentro do tempinho dela, de acordo com a coordenação que ela tem. Mas permitir que ela faça isso dá a ela uma sensação, né, assim, de capacidade, de poder, dela entender que ela já consegue fazer aquilo, que ela vai se sentir inteligente, que ela vai se sentir valorizada. Então é importante, e esses pequenos gestos que podem parecer uma bobagem são muito importantes para ir construindo a, a maturidade emocional e mesmo as habilidades da criança. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, você tem às vezes um idoso, barulho, né? Essas motos, pelo amor de Deus. Às vezes você tem um idoso, né, um pai, uma mãe, ou um tio, alguém que é idoso, que mora com você, por exemplo, ou que você tem contato. Às vezes pedir um auxílio, mesmo que você não está precisando, mas pedir um auxílio para aquela pessoa, para que ela se sinta útil, para que ela não se sinta, porque tem muitas pessoas que têm, né, convive com pessoas assim, já de muita idade, e não deixa a pessoa fazer nada, como se ela, às vezes até trata de uma forma como se ela fosse atrapalhar. Não, deixa fazer lá do jeitinho dela, não tem problema, nem mesmo que depois você vai ter que refazer. Sem que a pessoa veja, obviamente, né? Porque também aí não adianta nada, né? Mas deixa ela fazer para que ela sinta justamente aquele prazer, aquela alegria de estar auxiliando, né? Às vezes você chegar e pedir um conselho para mostrar que aquela pessoa é importante, que você confia nela. Então, assim, tem muitas formas da gente pedir ajuda, às vezes, e ajudar pedindo ajuda, né? Porque a gente está contribuindo para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa se sinta é, ativa, viva, útil. Isso é muito importante, porque a gente vê que muitas pessoas, às vezes, quando por exemplo, a pessoa aposenta, se ela não continua ativa, fazendo alguma atividade, ou se sentindo útil, ou ajudando a cuidar do neto, dos netos, ou ajudando a cuidar da casa, ou fazendo a comida, se ela não sente que ela tem a utilidade para alguma coisa, a gente vê as pessoas definharem a olhos vistos assim e perdendo toda a capacidade cognitiva, tal, e acabando e acaba degringolando para essas doenças que a gente vê aí hoje em dia muito acontecer, né, com muito mais frequência, que tem outros componentes também que estão causando, né, essas doenças degenerativas, mas essa questão da inatividade contribui muito e, e então é importante que a gente faça com que as pessoas ao nosso redor se sintam acolhidas e a gente fazer sentir que a gente precisa delas também, né? Essa sensação de que elas podem contribuir com as pessoas que elas amam, isso é de extrema importância, né? Então, pedir um auxílio não é uma fraqueza, como o Cavalo diz, né, no livro, muito pelo contrário, é você se sente mais forte porque isso faz parte do autoconhecimento. Isso quer dizer que você conhece os seus limites. E quando você conhece os seus limites, você entende as tuas possibilidades e as tuas necessidades, isso faz com que você tenha um olhar mais generoso também para essas pessoas e que você entenda que a necessidade delas contribuírem também, delas fazerem parte do contexto é importante. E você acaba, o pedir auxílio acaba sendo uma coisa mais fácil e mais prazerosa para todos os envolvidos e acaba sendo uma troca muito valiosa e muito saudável, né? Então é isso para esse texto. Agradeço a companhia de vocês. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.